Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui na lição de número 12 e o tema de hoje é disposição para ouvir. Eu queria começar esse assunto, irmãos, estudando com vocês, baseado no texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7. O texto diz assim: Assim diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ouvir a voz de Deus, eu sempre costumo dizer isso. Todos nós ouvimos, todo ser humano na face da terra escuta a voz do Espírito Santo. Independente de como esteja, independente do que faça, eles ouvem a voz do Espírito Santo. Agora, se eles atendem ou correspondem, isso é uma parte que lhe cabe. Mas ouvir, eles escutam, todos escutam. A promessa dessa verdade que eu estou lhe dizendo, a garantia do que eu estou lhe falando, está também baseado no texto de Isaías, capítulo 30, e o verso 21, quando fala assim: O teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, ou em outras traduções fala assim: Quando vos desviares para a esquerda, ou quando vos desviares para a direita, o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, Este é o caminho, andai por ele. Então, assim, todos nós temos essa certeza de que ouvimos a voz do Espírito Santo. Aqui, de forma especial, nós encontramos num período onde o sacerdócio estava sendo desprezado pelos filhos de um sumo sacerdote maior. E esse era Ofne e Finéias, e o seu pai chamado Eli. O que é que a gente tem a aprender dessa história? Eli tinha tomado conhecimento do que de fato deveria fazer com seus filhos, como deveria ser a sua educação, como deveria ser o seu ofício em relação a eles, porque eles, como hereditários de Eli, né, no caso sendo filhos dele, eles deveriam assumir o sacerdócio, lembrando e levando em consideração que Eli, ele tinha o ofício para exercer, porém seus filhos só tinham essa condição pela sua filiação, mas não por sua conduta. E Eli tomava conhecimento de tudo aquilo que deveria ser feito e, lamentavelmente, não fez. Os seus filhos, desde pequeno, já cresciam de forma desregrada, vivendo uma vida dissoluta. Desde pequeno, e aí entra um ponto perigoso. Eu aconselharia a vocês ler um livro chamado Orientação da Criança, onde nesse livro há uma série de conselhos referente à educação dos filhos, onde, lamentavelmente, alguns pais acreditam que pelo filho ser pequeno, não o repreende ou adverte e deixa com que ele cresça, fazendo com que a erva daninha se desenvolva e quando ele tiver maior, com certeza, a resistência será muito pior. Então, assim, quando a Bíblia fala ensina a criança o caminho que deve andar, é para ensinar mesmo. E ensino envolve disciplina, repreensão e, em alguns casos, até colocar de castigo se for necessário, contanto que se faça deles homens e mulheres de Deus. Há um provérbio africano que eu separei aqui para vocês, que eu achei ele bem interessante. Ele diz assim, ó: a criança que você não educou direito venderá a casa e os seus negócios que você passou tanto tempo construindo. Então, assim, de fato a Bíblia fala sobre isso, né? O conselho que é dado à criança, se você o adverte para o seu benefício, com certeza ela irá crescer de forma crescente, né? Crescendo, mas bem de forma vertical, perdão. Essa era a expressão que eu queria falar. Mas olha, na lição aqui, a gente tem a seguinte questão. Esses filhos de Eli, a Bíblia começa dizendo assim: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Irmãos, só para se ter uma ideia, Belial é uma palavra que na época antiga era um adjetivo para o mal, ou seja, era uma pessoa perversa, era uma pessoa ímpia, era uma pessoa inimiga do bem. Essas eram as classes para uma pessoa com o título de Belial. É tanto, para vocês terem ideia, que a própria Ana, quando ela estava num santuário, no tabernáculo, perdão, e quando o Eli chega para adverti-la, ela chega a dizer assim, ó: não tenha, pois, a tua filha como serva de Belial. Porque, irmãos, naquela época, uma mulher que bebesse era terrível. Só para vocês terem uma ideia, existia uma lei romana que dizia que a mulher que fosse pega embriagada ou que ela fosse bêbada, ela acarretaria em sérias punições, punições semelhantes àquele que cometesse adultério. Então você sabe que no mínimo ali seria uma tortura, um castigo severo ou em alguns casos a morte.
Então, quando ela usa a expressão não tenha pois a tua serva como filha de Belial, ela está colocando um estado pior. Então, Eli, reconhecendo aquela situação da qual ele descreve, ele então se guarda as suas palavras e fala para ela que aquele que Deus tivera concedido em seu coração, que ele pudesse confirmá-la na vida dela. E aqui, quando fala dos filhos de Eli, que eram filhos de Belial, aqui a gente já leva para um comportamento muito pior. Ou seja, os filhos de Eli, eles eram indecentes em sua moralidade, eles eram pagãos. Há comentários históricos que chegam a relatar que através da atitude dos filhos de Eli, muitas famílias se desregraram. É tanto que, mais adiante, chega até a falar que os filhos de Eli, eles se relacionaram sexualmente com as servas do santuário. Só para que você possa entender, alguém pode chegar assim, mas Abel, eu não encontro na Bíblia nenhuma referência às mulheres servindo no santuário. Tem um texto aqui, ó, é o capítulo 2 do livro de 1 Samuel, e o verso 22. O texto aqui diz assim, ó, Eli já estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos faziam ao povo de Israel o que era mal e seduziam as moças que serviam junto à entrada do templo. Ou seja, essas moças aqui, irmãos, são as mesmas que está no livro de Êxodo 38, verso 8, se descreve. Eram mulheres que elas serviam ao santuário. Alguns comentaristas chegam a descrever sobre elas limpavam os utensílios, elas talvez cuidassem de crianças quando seus pais iam ali oferecer o sacrifício, e elas voluntariamente, não existia uma lei onde se escolhiam mulheres para isso. Você não vai encontrar na Bíblia algo referente a isso. Mas eram mulheres piedosas que estavam dispostos a ajudar no andamento da cerimônia dentro do tabernáculo. E essas mulheres, elas eram abusadas. E eu vou dizer uma coisa mais a vocês. Os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finés, eram tão grandes que chega a dizer que a relação que ele tinha com aquelas mulheres era uma relação forçada. E o comentário de Champlin chega a descrever que era a nível de um estupro. Ou seja, era de fato a vida ímpia dos filhos de Eli terrível, mas era muito terrível. Não só nesse aspecto, como também no aspecto do sentido da questão que envolvia o sacrifício. Ou seja, a gente sabia, irmãos, que as ofertas pacíficas elas envolviam a queima total da gordura. Uma parte daquela carne, do sacrifício, era para o sacerdote, e a maior parte daquela carne ela ficava com o próprio ofertante, para que com seus familiares eles pudessem comer. Era um momento festivo, onde aquela cerimônia que ali era retratada envolvia uma paz, por isso que era oferta pacífica, os pecados foram perdoados e todos participavam da alegria de que o pecado agora foi banido, através do que foi queimado, como a gordura era oferecida ao Senhor como uma queima, a parte da carne ficava com o ofertante. E o que acontecia? Os filhos de Eli pegavam o melhor para si e pegavam da maneira que ele queria, causando assim um desprezo à oferta que prefigurava a Cristo. Então assim, tudo isso envolvia naqueles filhos de Eli, por isso que seu pecado era tão grande, e o autor do capítulo 2 do livro de Samuel descreve que eles eram filhos de Belial, ou seja, por comportamento, por atitude, era uma pessoa que não conhecia, irmãos, na questão prática, mas na teoria eles sabiam muito bem quem eles eram. Sabe, uma coisa que eu quero fechar aqui com vocês no meu comentário é o seguinte: eu queria até que então que vocês pudessem, depois em seu livro, Patriarcas e Profetas, lesse o capítulo que fala os filhos de Eli, e depois o capítulo seguinte, o capítulo 56 e o capítulo 57, onde fala sobre os filhos de Eli e depois fala o crescimento de Samuel. Eles ouviam a voz de Deus, tomaram conhecimento, mas eles não atendiam, eram rebeldes. E tem um texto que chega até a descrever assim: eles então cometeram... O Deus falou com eles, mas eles não mais o aceitaram. E por quê? Aí o texto sagrado fala que ele o queria matar. É interessante essa expressão que Deus queria matar. Por quê? O texto nos fala, irmãos, que o fato deles terem ouvido, tomarem conhecimento, saberem e não praticarem, eu vou dizer, particularmente, eles cometeram um pecado imperdoável. Um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo. E aqui eu queria ler com vocês, baseado nesse ponto, o que é dito sobre este episódio. Só para confirmar aqui com vocês uma coisa, Eli e seus filhos é o capítulo 56, tá? O 57 que eu falei que era de Samuel, porém não é. Eu peço perdão, eu errei aqui. A arca é tomada pelos filisteus. Então em seguida vem aquela luta e acaba muitos ali sendo mortos, inclusive os filhos de Eli. Olha só o que diz aqui, ó.
os filhos de Eli haviam crescido sem a ideia de consideração para com qualquer pessoa, a não ser eles só tinham a ver consigo mesmo. Aqui embaixo diz assim, ó, eles viam a mágoa do seu pai, mas os seus duros corações não se comoviam. Ouviam-lhes as brandas admoestações do seu pai, mas não lhe impressionava, tampouco modificavam a sua má conduta. Isso é o livro Patriarcas e Profetas, e aqui na página 576. Me permita fazer aqui uma leitura, o assunto está ficando extenso, mas vai servir para você de propriedade. Eu vou ler para vocês aqui um comentário muito rico, historicamente falando, que é o comentário bíblico africano. Olha o que é que ele fala sobre a conduta dos filhos de Eli naquela situação. Aqui diz assim, ó, a principal razão da perversidade dos filhos de Eli é que eles não se importavam com o Senhor, sabiam da existência de Deus, conheciam as tarefas do templo e as datas e estações das ofertas e festivais anuais. Sabiam quais eram as exigências da lei com relação aos tipos de oferta, sabiam até recitar o catecismo hebraico e saber orações convencionais. No entanto, não conheciam a Deus com o coração, apenas com a mente, pois não tiveram um encontro pessoal com Deus. Consequentemente, desprezavam a oferta do Senhor. Irmão, se existe algo que é extremamente prejudicial, é você não atender à voz de Deus e permitir com que isso aconteça. Por essa causa, eu sempre falo, o pecado contra o Espírito Santo, ele consiste em você persistir na sua rebeldia, em você não atender aquela voz, sabe? Diante de um povo rebelde, que também vivera em paganismo e idolatria, Paulo aconselha aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, o verso 19, dizendo assim, ó, não extingais o Espírito. Tem traduções que falam não apagueis, mas sabe o significado da expressão extinguir ou apagar? Significa sufocar, asfixiar. É como se alguém pegasse pelo pescoço e apertasse a ponto de deixar sem fôlego. Irmãos, quem nos dá o fôlego de vida é o Espírito Santo. Quem nos dá a vida é o Espírito Santo. E quem nos dá a chama de atender a sua voz é o Espírito Santo. Embora a aplicação aqui é dada ao Espírito Santo como um fogo, isso é um atributo que é dado àquilo que ele faz, porque ele é que nos dá a chama ardente no coração. Lembra-se dos dois viajantes de Emaús, quando fala assim, nós lembramos da sua palavra, quando ouvimos a sua voz, e ela ardia em nosso coração. Quem faz ela arder, irmãos, é o Espírito Santo. E o meu apelo a você hoje é, não permita com que a voz do Espírito Santo seja apagada em sua vida, assim como também na minha vida. Não extingais o Espírito. A promessa divina é que ele estaria conosco. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não endureçais o vosso coração a ele. Hoje, se ouvides a sua voz, atentai a ouvi-la e a aceitá-la de acordo com a sua vontade. Eu apelo aqui a você, irmãos, que não permita, por favor, que nenhum pecado venha sufocar a pessoa do Espírito Santo, de maneira que você não ouça mais a sua voz, de maneira que você não sinta mais aquele ardor em sua vida, onde você pode se encontrar em uma condição neutra. Logo em seguida, a gente encontra que Samuel ouviu a voz de Deus. E ao ouvir por 3 vezes, ele vai até até Eli, e ele manda com que ele responda. O comentarista Wilsby, né? Tanto quanto o Wilsby e também o Wilsby, é esse comentarista aqui, tá? Porque eles são 3 Ws e tem um Wilsby aqui no final, ó. Só para vocês entenderem. Esse comentarista, ele cita a possibilidade de que Samuel tivera 12 anos. E também o comentário de Champlin também faz a mesma condição, citando o livro Antiguidades, como também a História dos Hebreus, né, do Flávio Josefo, que é esse livro aqui fantástico. Ele também menciona que o próprio Samuel tinha a idade de 12 anos. Então, desde pequeno, Samuel já ouvira a voz de Deus. E aqui eu pergunto, desde quando você tem ouvido a voz de Deus? E desde quando você ainda insiste em resistir? Desde quando você tem a consciência de que ele fala por você, dizendo assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Não se estime com o pecado de tal forma que você venha suplantar ou sufocar ou asfixiar a voz do Espírito Santo. Não extingais o Espírito, diz a palavra. E que assim sendo, irmãos, eu e você possamos ouvir a voz de Deus e termos disposição para atender sempre que ele fale conosco. Quando chegarmos no céu, eu tenho a certeza que você vai agradecer ao Espírito Santo por toda a obra que ele fez no seu coração aqui. Mas para isso,
Precisamos atender a sua voz e levar em consideração, como Cristo disse, né? Ele vos fará lembrar de todas as palavras. Então, assim, Cristo é tão bondoso que ao sair da terra, ele nos deu a promessa de que o Espírito Santo nos faria lembrar das palavras de Cristo. Por isso que eu amo tanto a obra do Espírito Santo na vida dos seus filhos e especialmente na minha vida também. Que Deus, portanto, nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ter disposição para ouvir a sua voz. E quando você ouvir esse estudo, guarde em seu coração, eu preciso atender continuamente a voz do Espírito Santo e que eu tenha, como diz o tema da lição, disposição para ouvir. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz constantemente. Nos ajuda a atentarmos para a Tua voz sempre e sempre. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a não sufocar o Espírito, mas deixar com que ele arda em nosso coração para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial.